Bom dia para vocês. Vamos aqui para mais um Momento Alma Nature. Nós vamos aprender a fechar ferida diabética ou leishmaniósica ou qualquer ferida que esteja difícil de fechar, por qualquer que seja o motivo. Existem algumas condições biológicas, algumas condições orgânicas que atrapalham o processo de cicatrização. E com esse fato, cria-se um pesadelo. Por quê? Porque toda ferida é uma janela para a infecção entrar no sistema. Então, todo mundo que tem algum problema, né, o mais comum é a diabetes, né, mas tem a leishmaniose, tem as dificuldades pontuais de produção das células, né, dos tecidos que vão fazer a cicatrização acontecer, né? Todo mundo tem uma dificuldade grande e chega-se ao ponto de a medicina convencional não oferecer uma resposta terapêutica interessante, ou seja, eficiente, que não seja caríssima ou que seja realmente resolutiva. Os produtos, vamos colocar assim, cicatriciais, né, cicatrizantes, que a medicina convencional nos oferta, né, com a produção aí laboratorial, eles têm limitações muito grandes. Todos os médicos aí que estiverem porventura me assistindo, eles vão saber disso. Então, por exemplo, para tratar feridas de queimados, né, onde teve lá uma queimadura em 3º grau, que o tecido de granulação foi todo destruído e tal, e a cicatrização vai acontecer por isso, segunda intenção, é uma dificuldade terrível fazer essas feridas evoluírem e mais, produzir um penso cicatricial, né, ou seja, um tecido cicatricial de boa qualidade, que seja elástico, que tenha uma cor esteticamente apresentável, que seja bem inervado, que mantenha as suas qualidades sensoriais e nutricionais, etc, né? Então, os tecidos cicatriciais de cicatrizes que ocorreram por segunda intenção são de baixa qualidade e elas nunca mais deixam de ser problema para aquela pessoa. Se for uma pessoa jovem, então, é a vida toda convivendo com um problema. Então vamos usar o indivíduo diabético aqui como exemplo, que é o mais comum, mas isso aqui serve para qualquer ferida que seja difícil de fechar, né? Tem indivíduos, todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas sabem, que chegam a perder membros, porque essas feridas não fecham e causam infecções, causam gangrena, é uma janela aberta para fora, então toda bicharada que gosta de infestar o ser humano tem uma porta de entrada que está ali muito disponível. Então, muito frequentemente os diabéticos perdem pernas, perdem braços, perdem mão, perdem dedo, perdem extremidades por conta de não conseguir fechar uma ferida dessa. Então existe um processo indígena que é absolutamente simples, facinho de fazer e que funciona. Então a primeira coisa que precisa fazer é pegar uma raiz adulta e não uma raiz secundária como essa, né, que ainda não está pronta, né? Tira a casca externa, né, linosa, isso aqui tem linina, né, isso aqui não é biologicamente ativo, o corpo não consegue processar isso aqui, tá? E vai tirar a entrecasca. Nessa raiz muito pequenininha, a entrecasca, ela é muito fininha, então se a gente tivesse que aproveitá-la, a gente iria fazer uma raspagem. Porque não tem jeito de separar a entrecasca do miolo quando ela é muito fininha. Então, a mandioca tipo manteiga, por exemplo, tem uma entrecasca bem fininha, mesmo na condição adulta. Aí tem que fazer esse processo aqui, ó. Uma lâmina afiada, você vai raspando, tirando a entrecasca. Aí você vai obter uma massa com esse aspecto. Essa aqui é uma massa úmida e que possui açúcares leves e mucilagem. Então ela por si só, ela já tem uma qualidade de cola, né, de aglutinação, que compõe uma pasta bastante consistente, tá? Na mandioca é comum, que a raiz é grande, a entrecasca é pesada e tal, você vai passar a faca, tirar aquela entrecasca que sai, às vezes até com a unha sai, ela é facinha de tirar. Aí você vai bater no liquidificador ou vai triturar essa entrecasca de alguma maneira, vai produzir esta massa, tá? E isso vai ser aplicado em cima da ferida a ponto de cobrir.
que vai fazer essa massa? Vai tornar uma ferida que já está velha, e veja bem que qualquer ferida com mais de 20 dias, sem evolução, ela já pode ser considerada uma ferida velha. O nosso organismo ele tem o compromisso de fechar essas janelas traumáticas, né, assim, em questão de horas até 72 horas. Tem que estar lá fechadinho, senão o perigo de infecção é realmente assustador, né? E os mecanismos de cicatrização também serão substituídos, né? Deu para perceber quando eu falei em cicatrizes feitas a partir da segunda intenção do sistema, que nós temos pelo menos 2 sistemas cicatriciais, um que age em horas, né? E um que vai agir depois, que não deu certo essa primeira estratégia do corpo, ele entra numa segunda estratégia que vai agir ao longo de dias. E dentro desses dias você pode demorar 3 meses para fechar uma ferida, né? O que importa é que do ponto de vista empírico, uma ferida velha de anos vai demorar mais para fechar. Uma ferida mais recente demora menos. O nível de investimento do sistema para fazer a resolução daquele problema baixa ao longo dos anos, porque o sistema tem que tomar conta de toda uma série de funções paralelas que não podem deixar de acontecer, então ele vai retirando investimento biológico naquela ferida. E eventualmente ele até abandona a ferida para e fica naquela situação de resolução parcial ou mal resolvida, né? Então isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer com a ferida mais velha do que 1 mês, mais velha do que 20 dias, velha de anos, é torná-la jovem. Que aí uma maneira prática de reconhecer isso é com um aspecto sangrante, como se a ferida tivesse acontecido ontem, tá? Então, o princípio ativo que por processo de oxidação vai produzir o ácido cianídrico, ele é cáustico. Então ele vai debridar os tecidos mortos, e veja bem que isso é seguro, né? Ou seja, só os tecidos biologicamente inativos, os tecidos mortos, que são consumidos por esse princípio ativo. Isso aí é mágico, isso aí é muito interessante, como a especificidade da atividade bioquímica está muito bem demonstrada aí. Bom, depois que você aplicou essa pasta, você fez um que a gente chama de penso biológico, né, porque é um produto orgânico aplicado, né? Você vai fazendo o primeiro dia, deixa de um dia para o outro, fica 24 horas, lava com a água da mandioca, né? Você vê a mesma planta fornecendo aí o substrato para você fazer a asepsia, né? Lava, vê como a ferida ficou, se ela já está totalmente renovada, deu certo. Cerca de 50% ou um pouco mais das pessoas, com uma aplicação já resolve, já chega na situação certa. Mas sempre tem aqueles pacientes que são mais difíceis, estão mais depauperados, não conseguem boas reações. E aí até 72 horas, ou seja, aplicar o penso pelo menos 3 vezes, 3 dias seguidos. Aí o processo de debridação vai ser bastante profundo, a ferida vai se renovar, todos os tecidos inativos serão eliminados, né? E a ferida fica nova. Bom, aí você vai entrar com outra categoria de plantas, né? Que essa sim vai ter lá um princípio ativo taninoso que vai produzir o dessecação, ou seja, o ressecamento dos tecidos, e vai fomentar a cicatrização. Esse aqui então é aquela planta, uma daquelas plantas que eu comentei que poderia ser usada como coadjuvante para fechar as tais feridas difíceis de fechar. Esse aqui é o babatimão da folha larga, né? Tem umas 3 espécies aí, mas todos, né, têm essa qualidade. Vamos aqui mostrar, né, o elemento diferencial que vai ajudar você a identificar a planta. Todos eles são avermelhados na entrecasca porque possuem grandes quantidades de tanino. E é o tanino que empresta a ele a capacidade cicatrizante que ele tem. E como eu comentei antes, quando usado em associação com outras plantas, né, que sejam emulsivantes, ele produz cicatrizes de alta qualidade, que é o elemento que, na minha opinião, faz essa planta ser diferencial. Como comentei antes aí, falando da mandioca, o grande problema é produzir uma cicatriz que realmente seja um tecido que não vai dar outros problemas para a pessoa, né?
tecidos cicatriciais do tipo queloide, eles são muito sensíveis, são doloridos, são ardentes e são frágeis. Então é uma parte do corpo que fica tendendo a machucar uma vez, duas vezes, três vezes. E a gente sabe que quanto mais machuca no mesmo lugar, mais difícil é a cicatrização. Então, plantas que conseguem contribuir para uma cicatrização de boa qualidade têm que ser muito bem estudadas, muito bem aplicadas e substituir outros produtos que não teriam essa capacidade. Tá? Então, esse aqui é o coadjuvante, vamos colocar assim, master, tá? Naquele processo de fechar de ferida diabética. Isso associado com acupuntura, associado com laser terapia, associado com, enfim, outras técnicas cicatrizantes, vai resolver a ferida velha de anos em de 30 a 90 dias. Bom, espero que tenha sido uma boa informação e útil para todo mundo. E vamos aí aos nossos próximos momentos, onde a gente ainda tem muita coisa para falar sobre muita coisa que está em volta da gente, que a gente não sabe usar. Até a próxima.